Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batalks. E hoje a gente vai falar sobre ser adulto. E segundo Simone de Beauvoir, ser adulto é ser uma criança inchada pela idade. Mas além disso, existem outras características que configuram um adulto. E para ter esse papo comigo, eu chamei a minha amiga Dani, que vocês já conhecem, já estão acostumados. Dani, eu adoro ter você aqui. Obrigada, eu amo vir aqui também. Que a gente consegue trocar bastante, assim. Eu gosto muito do papo. Assim como a Fê, que é figurinha carimbada, a Dani também já esteve em alguns outros episódios por aqui, porque a gente gosta de conversar, né? Devanear bastante sobre a vida e resolvi escolher esse tema porque eu acho que você é uma pessoa que, tipo, que é uma adulta, mas cultiva essa criança interior e a gente chega numa idade que a gente fica muito preso a estigmas de como é ruim ser adulto, né? Tipo, as coisas ruins de ser adulto. E a gente esquece das coisas boas, porque se a gente for parar pra pensar, a maior parte da nossa vida a gente é adulto, né? A parte que a gente é criança até a adolescência, ela, se tudo der certo e a gente viver bastante, ela é a menor parte da nossa vida. Então, se a gente não vê as coisas boas de ser adulto, né? Só reclamar, poxa... A gente passa a vida inteira... na parte ruim. E assim, como você é canceriana como eu, também tem essa coisa da nostalgia, do lembrar de ser criança, de adolescente e tal, que é gostoso, mas também é bom a gente dar valor porque a gente tem... Que a gente tá vivendo agora, né? Exatamente. E eu acho que é um tema bem legal, justamente porque, assim, agora, nos 30 e poucos... 30 e muitos. Poucos e muitos, 30 e muitos... que a gente estava conversando antes, começa a se dar conta de, cara, sou adulta, estou ficando velho, né? Tipo, e então eu acho que é bem a vibe da galera toda que tá nos ouvindo, assim, de... Sim, nos 30 e poucos. Dos 30 e poucos, exatamente. Então, eu selecionei aqui algumas coisas que configuram ser adulto. É uma listinha que eu fiz. Pagar seus próprios boletos, um clássico. A gente se dá conta que a gente tá adulto quando a gente tem que pagar os próprios boletos. Cuidar dos nossos pais. Quando a gente começa a ter que, né, cuidar dos nossos pais. Você tava falando até agora, né, que tipo, sua mãe veio pra cá, você ajudou ela a procurar uma nutricionista aqui, enfim. Eu também tive que ficar lidando com meu pai quando ele tava doente. Então, você começa a se dar conta que você tá adulto quando... começa a ter que cuidar dos pais. Começa a inverter, né, os papéis. Exatamente. Resolver problema no banco é uma coisa, tipo, muito adulto também, né? Eu me sinto muito importante. Eu confesso que eu acho muito chato. É chato, mas eu me sinto muito importante. Eu tenho que ir no banco. Sério? Ai, que engraçado. Eu acho que é muito coisa de adulto. De fato, né? Que junta com a próxima, né? Que é ter documentos e bens no seu nome. Sim, tipo, exatamente. Isso é realmente, putz, sou adulta, eu tenho documentos no meu nome, eu tenho, né? Enfim. Ai, ser chamado de tio e tia por adolescentes. Isso daí eu já comecei bem. Sério? Ai, sim, porque eu quando eu era adolescente já tinha uma... Eu parecia ser mais velha. Sério? Sim. Então, e agora você parece mais nova, tudo bem. Então, tanto é que era uma coisa que eu nunca fazia, eu nunca mentia a minha idade, eu sempre falava minha idade real. E gostava muito disso, sabe? Porque eu sempre parecia ser mais velha que as minhas amigas, no ambiente, na escola, às vezes também eu parecia ser mais velha. Então, assim, era uma coisa que eu não curtia muito, sabe? Entendi. Então, eu já fui sendo chamada de tia desde muito nova. Que engraçado isso. Então, isso é uma coisa que depois de um tempo, assim, eu já... Tipo, pra você, isso não te configurou como um adulto ser chamada de tia? Não mesmo. Ok. Começar a se irritar com barulho e energia de pessoas mais jovens. Né? Cara, como Thaís ali sentindo conosco. Gente, que loucura isso, né? E quando a gente se dá conta, tem vários memes da internet, né? Que a gente se dá conta que tá adulto quando a gente começa a repetir coisas que a nossa mãe falava. E aí você fica tipo, não, eu tô fazendo igual. Tipo, não coloca o copo assim. Ou essas coisas. Sim. E aí você fala, caraca,
tô adultecendo. Deus o livre eu acordar e não arrumar minha cama. Não existe essa possibilidade, não existe. Não existe. Exato. Enfim, e barulhos começam a irritar e, tipo, pessoas jovens gritando e fazendo bagunça. Sim. Tipo, uma criança pulando em cima do seu sofá e tal. Gente, eu amava fazer isso, não me irritava nem um pouco. Mas agora, essa é uma característica do adultecer. Realmente incomoda. Sair pra algum lugar e querer um lugar pra sentar, uma coisa que eu nunca achei uma coisa confortável. Tipo assim, não querer usar salto. Oi? Eu sempre amei usar salto em, tipo, balada. Também. Hoje em dia, Deus livre, eu gosto de andar de tênis. E quando eu tenho alguma festa pra ir, eu confesso que eu sofro por antecedência. Por causa disso. Principalmente as festas que começam 11 horas da noite, 11h30 da noite. Isso, gente, por favor. Eu fico muito nervosa. Não, mas isso tem que estar mudando, né? Porque não dá mais. Eu acho que nem os jovens estão mais curtindo muito isso. Porque eu li um artigo que falava... Um artigo não. Era eu li em algum lugar. Que falava que os jovens, a geração Z, enfim, ela está preferindo rolês mais cedos e eles estão bebendo menos também. Olha que legal. Achei bem interessante, achei ótimo. Porque a gente é de uma geração que bebia bastante, começava cedo a beber, né? Os rolês eram... E as baladas eram bem tarde. Muito tarde. Esse negócio de passar a noite inteira, assim, isso não serve mais pra mim. Não serve. Total. Então, e aí eu li que a geração Z tá preferindo esses rolês, tipo, mais final de tarde, assim. Que legal. Tipo, piquenique e tal, tipo, festinhas tipo sunset e tal. E melhor tipo de rolê, né, gente? Aquele que você sai, tipo, 3, 4 horas e, tipo assim, 10 horas tá na cama. Sim, eu sou completamente dessas, assim. Sim, eu também. Gente, congelar comida pra ter durante a semana ou fazer marmita, isso é muito adulto. É muito adultecer. Finalmente eu cheguei nessa fase e eu tô bem feliz. Né? Então, e ficar feliz com essas coisas, né? Porque eu acho que é diferente. Às vezes, quando você é adolescente, você tem que fazer isso porque alguém mandou. Não, você tá fazendo aquilo porque você quer, porque realmente te faz bem. Não é uma coisa chata, né? Fazer a tua comida e botar pra congelar. Não é mais um peso, assim. Exatamente. O que mais? Conversar sobre o preço das coisas, principalmente em feira. Tipo, nossa, você viu o preço do não sei o que, do café? Corre lá, menina, que tá... no meu caso, no preço da carne, né? No caso. Tipo, essas coisas. É bem adulto isso. Bem adulto. Tipo, ir... a feira, onde é que tá mais barato, enfim. E querer de volta os potes de comida. Meu Deus, sim. Isso é muito adulto. Guria, eu cuido dos meus potinhos, tudo ali. Ai, que bom, eu tenho isso pra isso, isso pra aquilo. Cara, eu nunca achei que eu fosse chegar nessa fase. Sim, e o mais engraçado é que a gente, tipo, zoava nossos pais, tios, avós, que ficavam, ai, meu potinho, devolve o meu potinho. Você vai emprestar, mas você traz o pote. E agora a gente dá valor pra isso. E isso é um sinal de que estamos virando adulta, não é? Virando adulta, isso. Enfim. Mas, vamos lá. Tem muitas coisas que a gente reclama sobre a vida adulta e não é isso que a gente quer focar agora. Porque, assim, temos muitos motivos para reclamar. Mas, até para aquelas pessoas que talvez estão passando por uma fase, né, Dani, tipo, difícil e às vezes até uma resistência em crescer. Sim. De ter que tomar algumas coisas. Então, também vai ser um bate-papo pra gente, talvez, olhar para esse lado mais interessante da vida e também pra gente se esforçar a ser grato do momento que a gente tá agora, porque a gente tá sempre ou nostálgica com o passado e tal, ou ansiosa, com medo do futuro, e a situação presente parece que nunca tá boa o suficiente, né? Parece que a gente sempre precisa de mais, enfim. Então, pra gente também trazer um pouco dessa questão da gratidão do momento presente, que, assim, sem ser uma coisa... pesada, né? Sem ser uma coisa pesada e também sem ser uma coisa, tipo, ai, gratidão, sabe? Me fugiu a palavra, mas tipo, ai, gratidão. Não, da gente realmente tentar trazer essa energia mais pro nosso dia. E eu quero muito saber quais são as coisas boas da vida adulta, assim, que você realmente ama? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que falar é a liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de dizer não, liberdade de, enfim, de fazer o que for a hora que a gente quer, sabe? De, por exemplo, de comprar o que a gente quiser também, né? Eu acho que tudo que a gente vai debater aqui vai partir do princípio de liberdade. Porque, querendo ou não, quando a gente
criança, adolescente, jovem, além da gente, enfim, não poder muitas vezes nos responsabilizar pelas coisas que a gente faz, enfim, a gente ainda está construindo, né, os nossos valores, nossas coisas, então a gente precisa ser muito podado, a gente precisa ser muito controlado, né? E eu acho que assim, até a gente se dar conta também do que a gente gosta, sabe? Demora. Não é uma coisa que eu achava que ali pelos 20 e poucos anos eu ia saber, entendeu? Eu ia ter essa depois vai entrar na outra parte também. Enfim, da gente saber o que a gente gosta, sabe? E até eu acho que os meus 28, 29, eu não tinha ideia. Não tinha ideia. Então isso eu acho que demora um pouco mais, sabe? Exatamente, e por isso que às vezes a gente também não tem toda essa liberdade, né? Mesmo estando mais velho. Porque tu tem essa autoconfiança, né? Que te dá a liberdade, exatamente. Uma das coisas, assim, que você falou, né? A liberdade de ir e vir. Gente, uma das coisas que eu amo de ser adulta, acho que foi, assim, a primeira que eu realmente me dei conta e sou grata todos os dias, é a liberdade de dirigir. É muito libertador. E aí, todas as minhas amigas que não dirigem ou que têm medo, eu sempre incentivo elas a aprender a dirigir, a buscar, a tirar carteira pelo menos, saber, né? Não necessariamente ter um carro, mas você não depender de outras pessoas, não depender de horário, não depender até mesmo de... transportes, claro que a gente tá falando de um lugar de privilégio, que a gente tem o nosso carro aqui, tem várias pessoas que dependem, mas no sentido de quando você consegue dirigir, às vezes pegar um carro emprestado, sabe? Ir pra lá, ir pra cá. Não vai viajar, quer alugar um carro, não pode. Exatamente. Então, sabe, você às vezes não ter que depender, por exemplo... Eu não sou de uma cidade grande, né? Nunca morei em cidade grande, assim. Mas eu fico pensando aquelas pessoas que tinham que pegar metrô. Vou encontrar meus amigos. Tem que pegar o metrô. Aí você tem que pedir dinheiro pros seus pais pra ir pegar o metrô e depois pra voltar pro metrô. Então, se os seus amigos querem fazer uma coisa depois, você não pode, porque você tem o dinheiro só pra aquele voltar. Então, você se limita. E assim... Esse negócio de pegar o carro e simplesmente, se você quiser sair, não voltar, sabe? Isso é bom demais. É muito bom essa sensação. E isso também, eu acho que engloba a parte de quando a gente é adulto, né? Quando eu tirei a carteira, foi a primeira coisa que eu senti. Eu falei, agora. E eu tirei com 18, então assim, mas ali eu senti que eu tava dando um passo já pra fase adulta, sabe? E eu amo dirigir, é uma coisa assim que não... Eu gosto muito mesmo, assim, pego o carro, vou sozinha pra Porto Alegre, eu gosto de, se me deixar, eu vou. Se me levar até o Uruguai dirigindo tranquilamente. Eu sempre falo em viagens, por exemplo, que tem alguém vai de carro e fala, se quiser eu posso dirigir, porque eu gosto e eu confio em mim dirigindo. Total. Sabe? Então, assim, eu amo. É muito dirigir, bom. É bom demais. E até assim, eu lembro que a primeira vez que eu senti, que gostoso de dirigir, foi um dia que, tipo, eu peguei e saí de carro à noite e eu falei, cara, se eu quiser, tipo, eu posso ir pra qualquer lugar e voltar a hora que eu quiser. Não sei, é muito gostoso, assim. E porque por muito tempo a gente fica dependendo dos nossos pais serem nossos motoristas ou dependendo de transporte público. E assim, além de, tipo... você ter que depender deles e tal, você também não quer ficar incomodando, né? Então, nossa, é muito bom. E assim, por exemplo, sair, né? Hoje em dia, eu gosto muito de sair com o meu carro. Se eu vou em algum aniversário, alguma coisa assim, porque eu volto a hora que eu quero, sabe? Então, isso pra mim... Aí tu falou que tu não é de cidade grande, né? Eu morei 18, 19, 20, 2, 3 anos, assim, depois dos 18, né? Em Porto Alegre. Antes disso, eu tinha que pegar ônibus, pegava 2 ônibus, era um saco, assim, em Porto Alegre, era um caos. Então, depois que eu fiz a minha carteira, apesar de continuar sendo um caos, né, porque tinha que ficar preso no trânsito, mas assim, de estar dentro do teu carro, de estar, né, era bom demais. Exatamente. Outra coisa que é muito boa também é a privacidade. Sim. A gente tem muito mais privacidade, né? E, tipo, porque quando você tá na casa dos teus pais, querendo ou não, aquela casa é deles,
eu demorei pra me dar conta disso, assim, e saber que o único espaço que era o meu quarto. E olhe lá, que não podia trancar a porta, porque muitas vezes não era eu que escolhia algumas coisas que estavam ali. As pessoas entravam no meu quarto, então eu tinha os meus diários, eu ficava com medo que alguém fosse ler, eu tinha as minhas coisas. E eu nunca gostei que mexessem nas minhas coisas. Sempre fui muito, assim, reservada, tipo, no meu espaço. E eu nunca me sentia 100% segura, porque tinham pessoas entrando, querendo ou não, ali, Sim. né? Eu também era assim. E ter a tua casa, né? Sim, é outra coisa. Exatamente. Essa é uma coisa boa também de ser adulta, ter a sua casa. E assim, mesmo que eu divida a casa com alguém, eu acho que o legal é aquele espaço é teu e você não precisa dar satisfação de quem você vai trazer, de quem você vai levar. Por exemplo, no caso, a gente já tá com os nossos parceiros há muito tempo, mas você ter a tua casa, você não precisa mais esconder o namoradinho, tipo, quando os meus pais saírem, eu te levo lá pra casa. Porque tem aquela pressão, porque se você convida alguém, aí tipo, tem que apresentar pros pais, já vira uma coisa mais séria. E não, quando você tem sua própria casa, seu próprio espaço, você pode levar quem você quiser, sem o compromisso de, ficar pensando que é isso, que é aquilo e tal, né? Claro que tudo isso que a gente tá falando, por exemplo, desde a parte de dirigir, privacidade, trazer as pessoas que você quer, vem junto com a responsabilidade. Então, é o momento que você se sente adulta quando você se sente responsável pelas suas ações. Vai ser tão bom você se sentir responsável pelas próprias ações, porque aí você tem a escolha, né? Então, e se você fizer uma escolha errada, você vai pagar pelas consequências, mas você tá consciente disso. Exatamente. Né? Então, é aquela coisa da gente errar e aprender com os nossos erros e saber disso, né? Saber, putz. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que a gente tem que, muitas vezes, gente, na maioria das vezes, não quero, tipo, generalizar, mas a gente só aprende na prática. Quantas vezes a gente não ouve nossos pais falarem, mas a gente precisa ir lá fazer pra, então, tirar a nossa própria conclusão. Pra entender que aquilo ali não foi uma coisa boa. Ou ter uma opinião diferente da deles. Olha, pra você isso não é legal, mas pra mim funcionou. Pra mim é uma coisa boa, né? Então, eu não sei, né? Não sou mãe ainda. Dani provavelmente não será, pra quem não assistiu. A gente gravou um episódio muito bacana falando sobre a não vontade de ser mãe da Dani. Mas talvez eu repita algumas coisas, né, pros meus filhos. Mas que é comum, né? É comum, porque você não quer, talvez, que eles sofram uma desilusão e tal, mas não adianta. É na prática que a pessoa precisa aprender. E é muito bom aprender na prática, sabe? Você vai quebrar a cabeça, mas... Vai sofrer, mas daí a gente sempre tira alguma coisa boa, né? E amadurece, né? Porque se é só uma coisa que você ouviu falar, não é palpável pra você. Você sempre vai ficar naquele, mas será que... Exatamente. Né? Enfim. Então, isso é pra vida, na real, né? Por exemplo, algumas coisas como pessoas que tiveram depressão. Quem nunca teve, não vai entender. Só vai entender na hora que passar. E aí, sim, vai entender como é que funciona, sabe? E pra tudo na vida, assim. Então, quem nunca passou, quem não sabe, não vai entender. Não. Então, por isso que eu acho muito válido esse negócio da gente aprender com os nossos erros, sabe? Acho bem interessante isso. Apesar de que na hora é horrível. Na hora é terrível. Mas depois a gente sempre cresce. E é uma coisa que a vida adulta acaba permitindo mais, porque querendo ou não, quando a gente é mais jovem, nossos pais estão sempre querendo nos proteger e muitas vezes precisando nos proteger e colocar de fato limites, né? Mas então a vida adulta, eu acho que é o momento que a gente experimenta mais errar. Sim. Apesar de que é na adolescência, né, normalmente que a gente deveria estar fazendo isso, que a gente faz, porque a gente é atraído pelo que é proibido, né? Até porque se você for parar pra pensar na vida adulta, e uma das coisas que eu gosto é tipo, não ter que fazer as coisas que são proibidas, escondido, mas elas também perdem um pouco a graça, porque não é mais aquela coisa proibida, né? Você já pode e tal. Mas, enfim. E uma coisa que tu falou também, que é sobre ter essa liberdade de ir e vir, e dos lugares e tal. Uma das coisas que eu mais amo de ser adulto, ter, tipo, minha própria vida, pagar meus próprios boletos, e, tipo assim, ninguém se mete, assim, na minha vida nesse sentido,
é escolher os lugares e as pessoas com quem eu quero me relacionar. Porque quantas vezes a gente não tem que estar lá com algumas pessoas, porque o pai e a mãe levaram no evento, e às vezes você tá lá com pessoas que não fazem sentido, que você não concorda, enfim, né? E você tem que estar lá sempre e tal. E depois que você é adulto, e claro, isso também vem com um autoconhecimento, anos de terapia e tudo mais, para você se entender se você quer se pôr nessas situações ou não, e quais situações você quer se colocar, né? Fazer escolhas mais conscientes. Gente, é muito bom você simplesmente ter essa maturidade de dizer não, eu também gosto de ir naquele lugar com aquelas pessoas, não faz sentido com a minha vida agora, com quem eu me tornei, eu tipo, não quero. Ou então, nem pra tanto, voltar a hora que tu quiser, que é o que tu falou, sabe? Então tá, vou lá, mas assim, eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso voltar a hora que eu quiser. Eu lembro muito de, às vezes a gente tinha coisa de adulto, fica falando, mãe, pai, vamos embora, que você já tava cansado daquilo, né? Sim. Então... Esse negócio que tu falou da gente escolher também, entra muito nisso, né? De escolher as nossas amizades. De saber mais aonde a gente tá pisando, né? Principalmente, não só escolher quem a gente gosta, quem a gente quer como amigo, mas também de se dar conta de quando... alguém não é que não presta, mas assim, que não bate com a gente. Não bate mais. Sabe? Isso eu acho que é uma das coisas também que eu mais gosto. É de saber, de sentir isso. Coisa que antes eu não sentia. Antes eu tinha muita gente ao redor de mim, muita. E hoje em dia eu tenho quem fecha comigo, quem sabe? Fecha, exatamente. E de ter essa noção, de conseguir ver isso. Então, pra mim, isso é bom demais. Que vem com um mínimo de autoconhecimento também, de trabalho interno, né? Mas quando a gente é mais jovem, a gente tá experimentando muitos grupos, justamente por não saber quem você é. E por estar na escola, você é amigo de todo mundo, tem você que tá conviver, né? Com todo mundo todo dia. Exatamente. Então, acho que uma das coisas boas de ser adulto é você poder escolher com quem você vai com quem você não quer e você não precisa odiar aquelas pessoas, você não precisa, mas assim, é só não escolher Exatamente. Né? Talvez em alguns momentos tem que estar junto, mas não precisa levar pra tua vida. Exatamente. Tá tudo certo. Isso é muito bom. É muito bom de ser adulto isso. Outra coisa também que é muito bom é liberdade pra cozinhar. Sim. No meu caso, eu falo liberdade pra cozinhar. Eu ouvi outras pessoas falando que tipo, eu amo poder comer o que eu quero. Não era o meu caso, porque eu nunca, sei lá, não tive muito problema com isso, mas de fato é uma coisa boa de a gente ficar adulto, né? Que é você... eu ouvi de uma pessoa falar assim, eu não comia carne, então, mas na minha casa, tipo, sempre tinha comida com carne, não tinha muita comida pra mim e tal, então hoje eu tenho a liberdade de cozinhar e tal. Pra mim é mais no sentido de, cara, eu poder explorar a cozinha. Porque cozinha era uma coisa muito de adulto, né? Perigoso, enfim. E não só isso, cozinha tem a nossa cara, né? Tem isso também. Então, assim, cada pessoa tem um jeito, até fisicamente, assim, sabe? A cozinha tem a cara da dona. Então, é fica diferente. Interessante isso, verdade. Se parar pra pensar, é isso, né? Cada um tem a sua cozinha e é onde a pessoa se acha, onde a pessoa... Né? Principalmente pra quem gosta de cozinhar, ali é o momento dela. Total. Então eu acho isso bem legal. É muito gostoso. Você, tipo, nossa, É muito adulto aquela. É muito adulto você cozinhar a sua própria comida. É muito adulto a gente tá falando de cozinha. Exato, é muito adulto a gente estar falando sobre cozinha. Mas assim, de você escolher realmente, tipo, se nutrir com aquilo que faz sentido pra você, com o que é bom e tal. Ou então, não, entendeu? Mas enfim. Eu tive um problema muito grande quando eu comecei a viver sozinha, né? Que foi isso, eu comia miojo, eu comia salgadinho, eu ia pra esse lado. Mas aí você não era adultinha ainda, você era uma jovem. Uma jovem que tava experimentando a liberdade, mas que não era adulta o suficiente. Exatamente. Mas tem pessoas que gostam de comer isso, e aí a liberdade vai, né? Exatamente. E eu vejo que, assim, por muitas vezes são pessoas que foram muito restritas também em casa, né, durante a infância, que não podia. Então agora que eu tenho minha própria casa, minha própria cozinha, agora eu vou comer isso que eu não podia e tal. E é bem interessante a gente observar isso até com o paciente, assim, como muitas coisas estão relacionadas a isso. E aí, quando você tem essa liberdade, às vezes nem sabe
lidar tão bem com isso, mas é uma coisa gostosa também, né, da vida adulta, vocês se conhecendo através de você cozinhar. É gigante. É realmente muito bom, é o autoconhecimento. Que não adianta, é só quando você atinge uma certa maturidade e se você escolhe ir por esse caminho. Muitas pessoas... A maturidade é muito boa. A maturidade é uma coisa boa e, assim, às vezes as pessoas confundem maturidade com idade, com anos de vivência ou de experiência e que, pra mim, não tem nada a ver. Até na minha caminhada, assim, eu percebo, sabe? Claro, tem a ver, porque quanto mais você vai mergulhando no teu autoconhecimento com o passar dos anos, obviamente, mais você vai adquirindo. Mas nada adianta você viver anos sem se conhecer e dizer, não, eu tenho maturidade, porque eu tenho tantos anos. Então, eu acho que... É verdade. Até porque tem muita gente mais nova que tem muita maturidade, né? Dependendo da vivência da pessoa. Total. E da escolha, né? Como é que escolheu olhar para aquela situação? Como é que escolheu lidar com aquela situação? Né? Porque não é só pelo que ela passou. É pelo que ela passou, mas como que ela passou. O não precisar da satisfação. Ai, sim. É muito bom. Que horas que você vai, com quem que você vai, que horas que você volta. Se não estiver aqui em tal horário, a gente vai conversar. Como é que foi no trabalho, como é que foi na escola, como é que foi não sei o quê. Tipo, não dar satisfação. Não estar na escola. É muito... Não estar... Você teve um período muito traumático na escola? Tive por causa de nota, assim. Sério? Eu nunca imaginei. Sério. Minhas notas não eram as melhores, mas hoje em dia eu entendo. Mas sabe... Por quê? Por quê? Porque eu era mundo da lua completamente, né? Eu não conseguia prestar atenção, eu ficava viajando. Olha. Eu sempre fui assim, eu tô olhando pra ti às vezes, não agora. Tá pensando em outra coisa. E tô viajando. Hoje em dia eu consigo controlar, mas na escola, que era um monte de gente, uma professora, e às vezes eu não conseguia seguir, e aí eu me perdia completamente. E não tinha também esse conhecimento de que você fazia isso, né? Então pra mim eu era completamente errada, eu era errada, entendeu? Por conta disso. Então eu tenho esse trauma, assim. Mas você sabe que isso é uma coisa boa de ser adulto também, você poder escolher o que você quer estudar, você poder escolher... Sabe por quê? Eu até tava lendo uma matéria que falava algo nesse sentido, que quando você... É mais novo e você não vai bem numa matéria, por exemplo, matemática. Eu nunca fui muito bem em matemática, pegava recuperação e tal, passava raspando, tipo, às vezes pra não pegar recuperação. Eu me achava burra. Porém, eu ia muito bem em biologia, em inglês, em história, geografia e tal. Mas naquelas que eu não ia bem, eu me achava burra. Então, hoje, sendo adulto, eu poder estudar aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto, não me faz me sentir burra, porque quando a gente gosta de algo, a gente mergulha completamente naquilo e a gente aprende, porque você está interessado. Sim. Eu não tinha interesse nenhum em matemática, eu achava chato, eu não me dava bem e tal. Nas que eu tinha interesse, eu adorava e eu ia bem. Isso, então, também está relacionado com a tua autoestima, no fim das contas, e no teu caso, até a relação de uma fase de vida que você gostava ou não. Então, eu acho que quando a gente estuda algo que a gente gosta, a gente aprende, porque a gente está interessado. E isso melhora a nossa autoestima. E é muito bom, né? Ser adulto e tu ir atrás das coisas que te interessam, assim. É muito doido, assim, porque durante muito tempo eu pensava que eu era burra, entendeu? Pensava que eu era burra, até eu entrar na nutrição. Olha. Porque na nutrição, no primeiro semestre que veio a anatomia, e eu achava, meu Deus, como que vai ser anatomia pra mim? Não tenho essa capacidade, não tenho... E eu baixei a cabeça e estudei. E foi o meu primeiro 10 da vida, assim. Aí foi quando eu vi, opa, não, pera, não é bem assim. Então, poder estudar isso, poder passar por isso e se dar conta de que, não, isso era lá na escola, porque eu não me entendia. Eu não me entendia, não entendia, às vezes, como que funcionava, sabe? Então, realmente, estudar depois de adulto é outra coisa. E até a própria matéria, porque, assim, podia ser beleza, biologia, e talvez você não gostava, não ia bem em biologia, mas ele era diferente, você tava mexendo num corpo, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz comércio exterior, eu tirei 10 em matemática financeira. Aí você pensa, opa, como assim? É que a gente tinha, tipo assim, ó,
uma ou duas questões de matemática financeira na prova inteira. O resto era tipo, sei lá, o nome das fórmulas, nem lembro, gente. Tipo, sabe? Mas aí depois, quando eu fui pra faculdade, eu aprendi uma outra matemática que eu me interessava, que eu achava legal, que eu estudava e que era fluido, fazia sentido pra mim. E aí eu falei, cara, eu não sou ruim em matemática, eu sou boa. E de novo, por essa coisa da nota, né? Mas eu acho que é aí que tá. Talvez era a maneira de você aprender, precisava ser mais prática. Exatamente. E tu sabe que isso foi também uma coisa assim, ó. Eu entrei na faculdade com 18 pro direito. É verdade. Ai, eu não entendia nada, eu achava... Eu literalmente não tinha maturidade pra estar fazendo uma faculdade, isso é fato. Então isso até é uma coisa que eu acho bem interessante, é tu entrar numa faculdade depois de adulta, depois talvez da maturidade. A gente faz uma outra faculdade. Tu pode fazer assim, por exemplo, eu fiz direito quando eu me formei, vou fazer direito agora depois de ter maturidade, né, na vida adulta. É outra coisa. É outra coisa. Total. Completamente diferente, assim. Então isso eu acho bem interessante também. Tem muita gente que eu escuto, mas eu sou muito velha pra fazer faculdade. Melhor ainda, né? É melhor, tipo, é muito melhor. O aproveitamento, o interesse. Porque aí você escolhe o curso, de fato, por um interesse seu. E aí você quer mergulhar, você quer comer aquilo. Exatamente. Quando você é novo, você nem sabe se é exatamente aquilo. Nossa, eu não sei nem como que eu passei naquelas matérias de direito. De verdade, de verdade. Porque assim, eu não, em primeiro lugar, eu não queria direito, eu fiz assim por fazer, e aí... Você fez quanto tempo de direito? 2 anos e meio. Nossa. Eu era a mais nova da minha turma, não, era a Tati mais nova, mas era eu e a Tati as mais novas, e a Rê também, ela começa a lembrar, não lembro de ninguém de fora. Então, assim, eu tive contato com gente muito mais velha, que iam de terno pra aula, sabe, depois do trabalho, então, assim, foi até hoje eu não sei como é que eu passei nas matérias, sabe? Sim. Então, e entrar pra nutrição depois, com pessoas também mais velhas, foi muito bom. Você dizendo que eu era velha? Não. Brincadeira, né? Eu era mesmo, né? Não, mas eu entrei em Porto Alegre, o primeiro semestre foi em Porto Alegre. E foi bem legal também, sabe? Inclusive essa faculdade fechou agora. Enfim. Do nada. Uma informação do nada. Pra quem não sabe, eu e a Dani, a gente se conheceu na faculdade de nutrição. Era a minha segunda faculdade e a segunda faculdade da Dani. A minha segunda, né? Mas a outra não tinha terminado. Mas enfim, era a segunda tentativa. Então, enfim. A gente se conheceu e a gente já tava um pouquinho mais madura. E a gente tava estudando algo que a gente realmente gostava. Aí depois, enfim, né? Aí foi... que aí depois fez como é que é, os percalços da... e você você trancou e você se formou ainda mais velho, com certeza um aproveitamento depois ainda melhor. Depois dos 30 ainda, que era o meu objetivo era me formar até os 30. Passei dos 30, falei, agora já. Mas aí voltei e fiz, sabe? E fez, Isso foi bem interessante, que você voltou. Eu achei que você não ia voltar. Eu também. Você voltou e arrasou. E foi bom demais. Estudar o que a gente gosta, escolher estudar o que a gente quer, escolher se eu quero me formar, né? Enfim. Então, mais ou menos isso também. Que, querendo ou não, dentro do nosso círculo, assim, né, social, enfim, muitas vezes a gente, tipo, não tinha eu não fazer uma faculdade. Não existia a possibilidade de eu não fazer uma faculdade. De não se formar em alguma coisa, De não me formar em alguma coisa. E hoje eu vejo os jovens se dando super bem e tal, e não necessariamente se formando. As coisas estão mudando um pouco, né? Mas não tinha possibilidade de eu não me formar. Tipo assim, terminar o colégio e não entrar numa faculdade. Como assim? Exato. E é super comum lá fora, né? Tipo isso, as pessoas vão trabalhar um tempo, vão viajar. A minha prima agora que veio falar, Dani, pois eu perguntei, né, ela vai pro primeiro ano, eu falei, tu já sabe o que tu vai fazer na faculdade? Na verdade, primeiro eu queria tirar 1 ano pra viajar. Que linda! Sim! Tipo, porque... Isso é uma coisa ótima também de ser adulto, é poder viajar. Sim. E isso a Dani sabe falar com maestria, porque a Dani tem, inclusive, um blog que chama Pegadas de uma Viagem, e o Instagram dela com o mesmo nome, Pegadas de uma Viagem, que é a sua maior paixão, né? Sim. Que são essas viagens, né, Dani? Tipo, que
assim, ao mesmo tempo que a gente revive essa criança interior, são coisas que às vezes é só na vida adulta que a gente consegue realmente fazer. E pode ser que alguém discorde no sentido de pensar, mas tem intercâmbio, mas né, a gente viaja muito quando é jovem, e de fato, mas ainda é de um lugar de estar fazendo algo, né? E eu acho que o viajar que eu falo aqui é o viajar de explorar, tipo, eu tenho meu trabalho, mas eu vou pra curtir, vou pra onde volto. Eu quero, vou pra onde eu quero, fazer o que eu quero. Porque trabalha, tem dinheiro pra fazer Exatamente. isso. E você se organizar pra isso. Dentro, tipo assim, você não precisa de umas férias escolares. De repente, você precisa de umas férias no emprego. Claro, tem que se organizar nesse sentido. Mas assim, não é tão limitado, né? Eu nunca fiz intercâmbio, né? Mas tu já fez. Sim. E aí, no intercâmbio, querendo ou não, tem ainda responsáveis por ti, né? Sim. Tu não pode ir e vir a hora que tu quiser. E você sabe que isso, na hora que eu fui anotar, tipo, a liberdade na cozinha, eu lembrei dessa minha experiência, porque lá, eles não deixavam eu chegar perto da cozinha. Pra cozinhar, né? Eles mandavam lavar a louça. Gente, eu amo minha família da Nova Zelândia, eu amo, tipo assim... São minha família mesmo, até hoje, tipo, sei lá, passou muito tempo e eles são minha família até hoje. Mas eles tinham pavor de eu cozinhar qualquer coisa. Vai que desse um acidente. Claro, eu super entendo também, ainda mais que eu não era muito da cozinha, mas eu me sentia restringida. Sim. Ainda mais se não tá na tua casa, né? Deve ser uma experiência muito incrível. E muito doida, né? É muito incrível, mas ainda assim é limitante, né? Sim. Mas é legal, é uma experiência legal que assim, se você é novo, você precisa ter esses responsáveis. Ainda bem que eu tinha responsáveis, mas eu acho que daí quando você fica adulta é outro tipo de viagem também, né? Dessa liberdade, das próprias escolhas e... outra coisa, viajar... Depois de adulta, assim, tu escolhe, como eu falei, tu escolhe o lugar onde tu vai, aonde tu quer comer, a hora que tu quer comer, enfim, tu faz o que tu quiser na viagem, sabe? E ao mesmo tempo tu tem essa maturidade de que tu não vai pirar o cabeção na viagem, e tu também tem uma maturidade para entender sobre história, né? Sobre a história do local, a cultura, então isso é muito bom. É outra coisa também de viajar quando a gente é adolescente e viajar quando a gente é adulta. Sim, então... e sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente é novo, pelo menos essa era a visão que eu tinha, se eu vou viajar sozinha, nossa, eu tenho que pirar o cabeção, porque eu tô livre. Por exemplo, eu fui pra Disney com as minhas amigas. Nossa, a gente tem que fazer uma coisa aqui muito pra contar a história, que a gente é muito, tipo, diferentona. Ou quando eu tava no meu intercâmbio, eu falei, não, imagina que eu vou terminar o meu intercâmbio e eu não vou ter feito tal e tal coisa. Tipo, não, eu tenho que fazer aqui, tipo, talvez era meio errado. Porque eu precisava voltar do intercâmbio com essa história, como assim? Então a gente já ia com essa intenção. E depois que a gente é adulto, a gente fala, não preciso disso, sabe? E consegue fazer melhores escolhas e aproveitar de fato melhor a viagem. E outra coisa que eu também tenho essa impressão, assim, de que quando a gente é adolescente, parece que a gente não tá tão consciente na viagem. Por exemplo, as viagens que eu fiz antes dos meus 20, mais ou menos, eu mal lembro. Eu não tenho muita lembrança, eu tenho flashes dessas viagens. E depois de adulta, eu já tô mais... Parece que eu tô consciente. Eu não sei explicar direito isso, assim. Mas é como se eu não tivesse viajado para os lugares que eu fui quando eu era mais nova. Eu não O meu irmão tem isso de quando a gente foi pra Disney. Tudo bem que ele era mais novo que eu, assim, mas tipo, 2 anos mais novo. Ele tinha 6. Então. Quando a gente foi pra Disney, mas, por exemplo, eu tinha 8, eu lembro de tudo. Eu tinha 8 talvez, e eu não lembro. Talvez o que eu não lembre, eu não lembro. Mas o que eu lembro, eu lembro mais que ele. Tipo, o Gabriel nem lembra que ele foi, sabe? Tipo, ele vê pelas fotos, porque ele não lembra dele lá. É louco isso, né? Doido. Aí, tipo, teve que voltar. Mas é que, sim, né? É que nem eu fui pra Bahia com 12, fui pro Espírito Santo com 12 anos, Rio de Janeiro, eu não lembro. Você viajou pra caramba e não lembra. Não lembro. Eu tenho flashes, assim, flashes. Por exemplo, Porto Seguro eu tenho da Passarela do Álcool. Meu Deus, eu tinha 12 anos, mas eu lembro da Passarela do Álcool. Não sei porquê. Não bebi, tá? Mas assim, eu lembro da gente caminhando, sabe? É isso que eu lembro. Eu não lembro das praias, eu não lembro de nada. E que louco, né? Porque muitas vezes os pais se esforçam pra dar essa oportunidade pros filhos e depois não lembram. Não, essa viagem eu fui com um grupo de dança. Olha. Aí eu não... Só que eu lembro o ônibus. Olha, é o que eu lembro. Que interessante. Então, assim, depois que eu fiquei adulta, eu comecei a ter mais consciência das viagens, sabe? Eu parecia que eu tava mais presente. Então, não sei, acho que essa também é uma parte bem boa de virar adulto, bem interessante, legal. Ô Dani, e você acha que a gente pode agora partir pra, tipo, dar dicas
para as pessoas terem uma vida adulta melhor? Tipo, aproveitar mais a vida adulta, porque, é claro, a gente falou de várias coisas boas que espero que já tenha iluminado aí a vida de vocês. Mas, por exemplo, tem coisas que, de fato, a vida adulta é mais difícil, como, por exemplo, fazer amigos. Quando você fica adulto, é mais difícil, porque você não tá todos os dias, né, com um monte de crianças, um monte de gente ali ao seu redor. Aí você muda de série e entra gente nova, você muda de colégio, é mais gente nova. Meio que forçado ali fazer amizade. Exato. Você vai fazer amizade, porque aí você vai numa atividade extracurricular, tem mais amigos, aí você vai brincar, né, no prédio, aí tem mais crianças brincando, aí você vai pra faculdade, é mais gente nova, aí você vai na festa, é amigo do amigo, é muita socialização. Sim. E depois que a gente fica adulto, querendo ou não, a gente acaba se restringindo a, tipo, as pessoas que a gente trabalha, né, se trabalha com mais pessoas ali, ou, tipo, e amigos que a gente já tem, a gente não tem mais tantos estímulos de novas amizades. E aí eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que às vezes estava num relacionamento, não saía tanto com os amigos, aí termina um relacionamento. Como é que vai fazer uma Pode amizade? se sentir um pouco sozinho, né? Então acho que a gente pode... O que você acha que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu concordo, né? Assim, o que a gente pode falar? Tipo, de dica, assim, para essas pessoas. Olha, eu sempre... Até pra gente, assim, não pra essas pessoas, né? Mas enfim. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Tipo, sentou, conversei, comecei a conversar, pronto. Mas hoje em dia eu noto que eu tô muito mais fechada, sabe? Muito mais fechada. Sim. Com relação a me abrir e a fazer realmente uma amizade, né? Sim. Mas eu acho que... Mas tipo, pensa, uma pessoa que precisa fazer amizades, chegou numa cidade, ou então, eu tô me sentindo na vida adulta agora muito sozinha, sabe? Eu tenho amigas que passaram por essas fases. Eu vejo que, por exemplo, você ficando em casa... Não vai cair amiga do céu, não vai cair amigos do céu. E sabe uma coisa que piorou muito? O tal do home office. Ah, com certeza. Muita gente reclama disso. Muita gente. Porque assim, no momento que tu começa a trabalhar mais em casa, a casa te abraça. E pra tu sair disso é muito difícil. É muito difícil. E o que tem de pessoas hoje em dia trabalhando em casa e que não se abre, porque aí fica só trabalhando em casa. Que é viciante, é muito Exatamente. gostoso. É gostoso, mas chega uma hora que eu acho que a pessoa precisa se dar conta. Então, nesses casos, fazer uma academia. De preferência, assim, se principalmente, assim, fazer com grupo, né? Por exemplo, uma aula de dança, uma natação, pintura, o que for, uma atividade... Com pessoas. Com pessoas e que a pessoa queira, qualquer coisa. Ter um hobby, né? Eu acho que isso é super importante, porque quando você tem um hobby, você vai fazer algo que você gosta e você vai encontrar pessoas que gostam da mesma coisa. Exatamente. Então a chance de você ser amiga daquela pessoa, de você ter uma conexão é maior. Exatamente. Né? Então eu, sinceramente, assim, na minha, agora, assim, que vem pra mim, nesse exato momento, sobre ser adulto, eu acho que essa é a melhor forma. E também, eu vou falar assim, viajar. Que você é um exemplo, tipo, você tem isso na prática, né, amiga? Sim. Você faz muitas amizades, você conhece muita gente em viagem. E assim, é a questão de viajar sozinha, né? Tipo, por exemplo, porque quando a gente vai em grupo... É legal também viajar com amigas, é muito interessante, mas para uma pessoa que não tem... E eu entendo também que aí entra outras coisas, o receio de viajar sozinha. Então, aí né? você tem que também dar um pouco a cara a tapa, porque assim, as pessoas também têm receio às vezes de entrar numa aula, de entrar não sei o quê. De almoçar sozinha, tem muita gente que tem receio de almoçar sozinha. Nossa, a gente falou sobre isso no teu primeiro podcast, a gente falou sobre isso, né? Tipo, vai num café sozinho, porque aí você pode se abrir, porque quando você tá com uma companhia... Normalmente, você não vai se abrir pra outra pessoa, ou a outra pessoa também não vai se abrir, que é a mesma coisa de viajar. Tô viajando com meu marido. A gente não se abre. Você não vai se abrir com outras pessoas que você já tem uma companhia. Mas quando você tá sozinho, você acaba, né, se abrindo com aquela pessoa que também tá sozinha. E eu acho que... Isso é bem legal. Que em viagem, né, Dani, tipo, como é que você faz amizade, tipo, ficando em hostel é mais fácil, porque aí são várias pessoas viajando sozinha. Sim. Por exemplo, essa minha última viagem agora, que foi pra Guatemala, eu fiquei em hostels, né? Nos primeiros ali eu senti... Foi muito doido, assim, isso aí. Porque eu sentia que eu queria fazer amizade, mas eu notei que as pessoas do hostel não estavam tão abertas. Ok. Depois eu fui pra outro. E ali juntou um grupo tão legal. E eram pessoas, assim, tinha gente mais nova, mas tinha gente da minha idade. Então foi muito legal, sabe? Falo com eles até hoje. Uma delas comprou passagem para vir pro Rio em novembro, sabe? Legal. Muito legal.
Então é uma coisa também, só que a pessoa precisa realmente, a pessoa precisa se abrir e dar um passo talvez além, né? Porque viajar sozinha não é uma coisa fácil, não é pra todo mundo. Mas sabe o que tem também? Aí tem outra opção que é tipo excursões. Exatamente. Como chama? Excursões e tem um outro nome também, tipo, alguém vai juntar uma galera pra viajar. Expedição, uma assim, expedição, porque aí você consegue viajar sozinha, mas você não tá sozinha. Mas sabe que tem pessoas que acham que estão sozinhas. Acho que eu vi, onde é que eu vi isso? Sim, foi na coisa. Que tem pessoas que acham que vão viajar sozinhas por não conhecer ninguém do grupo, né? Mas vão estar com um grupo ali. E a gente sempre tem afinidade com alguém. Sim, óbvio. Sempre. Seja com uma do grupo, tu vai ter afinidade com alguém, sabe? E é muito legal de viajar em grupo também. Uma coisa que até agora foi a minha percepção dessa minha última viagem. Você acabou de fazer uma expedição, né, Dani? Explica. Sim. Você fez uma expedição pro Nordeste. Foi pra Rota das Emoções, que foi Lençóis Maranhenses, no Delta do Parnaíba, no Piauí, e Jericoacoara, no Ceará. Foi lindo! E calma, gente, a Dani viaja muito, ela tem várias histórias. Então, essa foi uma expedição só de mulheres. Só de mulheres. Que é muito legal, que você também se sente segura, confortável. E, tipo, por exemplo, se a minha mãe foi viajar com a amiga dela, ela tava com muito medo da língua, de pedir táxi, de pedir... E quando você vai, em expedição, em excursão, tem alguém te guiando, tem alguém cuidando disso pra você. Que, no caso, foi você, essa pessoa. Sim, ali eu fui pra tomar conta das meninas. E foi muito legal. E uma coisa, assim, que eu noto é que talvez no início, não foi o caso de agora, mas eu já anotei isso, tá? No início, às vezes, a gente pode não se fechar com ninguém. Mas, assim, é só no início. Porque depois todo mundo vai se abrindo, sabe? E tu vai criando um carinho por cada uma das pessoas que estão ali, sabe? Então, isso eu acho muito interessante. Tu vai nervosa, mas vai dar tudo certo. Sim. Então, assim... excursão ou expedições, tá cheia aí, inclusive pelo Instagram, né? Então... E Dani, você tem muito que abrir uma. Eu tô enchendo muito o saco da Dani pra ela fazer uma expedição, amiga. Eu quero muito ir. Eu vou, porque, aguardem. tipo, faz muito tempo que eu não viajo, tipo, sozinha. Por exemplo, beleza, fui pro Egito, mas, tipo assim, tinha várias pessoas que eu conhecia no grupo. E, óbvio, eu fiquei mais com a minha amiga que viajou comigo, que tipo, foi minha colega de quarto, mas eu conheço ela desde pequena. Sim. Então, assim, me dei bem com outras pessoas do grupo, fiz amizades, mas é diferente quando você vai com alguém conhecido. Então, eu quero ir assim, não na conheço sua ninguém. expedição, e eu quero conhecer várias pessoas. Gente, vamos encher o saco da Dani pra ela fazer essa expedição. Mas vai sair. Se Deus quiser, vai sair. Tá no forninho. Muito legal isso. Porque assim, você já tem toda essa experiência de viajar sozinha, que é diferente. Isso que é o legal de ser adulto. Porque você no seu caso, Dani, você está escolhendo viajar sozinha. Porque você é casada, você tem amigos, e você escolhe viajar sozinha. Isso é muito adulto. Exatamente. Isso é muito adulto, entendeu? Tipo, um adulto muito maduro, inclusive. E também é muito legal porque, assim, nesse sentido de fazer amizades, o seu marido nem sempre ele precisa ser seu melhor amigo, nem sempre ele precisa ser o seu parceiro de viagens, entendeu? Pode ser, mas nem sempre precisa. E aí, por exemplo... nem dá, né? Às vezes e às vezes não dá, às vezes ele não gosta, que não é o seu caso, no caso ele gosta, mas não consegue sempre. E aí, tipo, o que você vai fazer? Você vai ficar ali reclamando que você tá muito sozinho? Não, pega e vai. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito bacana. De poder seguir os seus sonhos, né? Outra coisa boa de ser adulta. Exatamente. De ir atrás dos seus sonhos. De ir atrás dos seus sonhos. Precisa de coragem. Mas é aí que a gente tá falando, né? Se a gente quer mudar e se a gente quer ter uma vida adulta melhor, a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto, né? Principalmente pra amizade. Tem que ter esse esforço. E até amigas, tipo, amigas e amigos que a gente já conhece há bastante tempo. Precisa de um esforço, porque às vezes você tá em fases diferentes. E aí, se você não se esforça pra ver elas, né? Tipo, daqui a pouco vocês não tem mais nada em comum pra conversar, sabe? Tipo, claro que tem aquelas amigas, nossa, faz tempo que a gente não se vê, mas quando você vê é igual. Mas tem algumas que você tem que cultivar, porque assim, eu vejo que é muito igual, porque às vezes tá na mesma fase e tal. Mas agora, por exemplo, eu tenho várias amigas que, por exemplo, tiveram filhos, estão em outras fases. E que se eu não cultivo um mínimo de convívio, eu não vou ter muito mais uma cola que a gente vai conversar, assim, sabe? Então, acho importante também. Cultivar as amizades, né? Que são antigas. É muito importante. Esforço, assim, tipo... Porque senão a gente acaba sozinha, nem tem como. Exatamente. Outra coisa que puxa também é a gente aprender um novo idioma.
Porque quando a gente fala uma outra língua, por exemplo, quando a gente viaja, as chances de a gente fazer amizades é muito maior do que quando você não fala, né? Tipo, a minha mãe, ela foi com uma amiga e, tipo, a minha mãe não fala fluente inglês, entende? Então, assim, elas ficaram mais elas, não fizeram muitas amizades e fica tal. Fica inseguro, né? Fica inseguro. Então, acho que é legal também aprender a falar uma outra língua. Pode ser. Dani é professora de inglês também. Tudo bom. Você dá aula online? Dá aula online. Ai, gente, entre em contato com a Dani é maravilhosa. Até eu que sei falar inglês quero fazer aula com você. Sério, tipo, daqui a pouco eu preciso fazer uma conversação. Porque a gente para, né? E perde, não adianta. Não é que a gente perde, a gente enferruja. Enferruja, sabe? Porque você vai viajar, eu tô enferrujada. Daqui a pouco, no final da viagem, eu tô assim, Engrena, ótima. Essa viagem da Guatemala pra mim foi muito bom, inclusive. Mas pro espanhol? Não, pro inglês. Ah, é? Falei muito inglês. Muito. Aliás, mas você fala com os seus alunos? Mas assim, dependendo do nível, né? Tem níveis que eu ainda não consigo falar o inglês. Mas a gente tá sempre, Mas você dá aula só de conversação também? Sim. Ah, ótimo. Daí é ótimo pra você. É bem legal. Amiga, acho que eu vou fazer aula com você. Let's go. Não, e aí o inglês também já entra, principalmente se é em turma, também pra fazer novas amizades. Idiomas, total. Idiomas. Eu lembro que quando eu tava fazendo espanhol, era muito, muito legal. Até hoje eu lembro até da minha professora, tudo. Tipo, nossa, realmente, isso é bem legal. Dizer não com respeito também é uma coisa pra gente viver melhor a vida adulta. Então saiba dizer não, acho que isso é bem importante. Com respeito, claro, mas assim... É liberdade de saber dizer não. E poder dizer não, assim, né? Tipo, não, eu não quero, eu não vou porque eu tô com preguiça, eu não tô afim, E se conhecer mesmo, né? Por exemplo, não, hoje eu não tô bem pra fazer tal coisa, então eu não vou, por isso. Exatamente. Sabe? E ter pessoas que entendam isso também é muito importante, né? Teus amigos, principalmente. Porque assim, se é amigo de verdade, vai entender. Exatamente. E assim, se não entender, né? A pessoa precisa ali... se conhecer. Evolui, meu. Exatamente. Outra coisa que acho que ajuda a gente a ter uma vida adulta melhor trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. É uma coisa que a gente está aprendendo muito, porque eu, pelo menos, quando entrei na vida adulta, coloquei o pé na vida adulta, que pra mim foi muito... Sou adulta, o quê? Comecei a trabalhar. Saí de casa e casei. Isso foi muito tipo... Meu Deus, estou virando adulta. E me deu muito medo. É que assim, beleza, agora eu comecei a trabalhar, isso que adulto faz, então eu vou viver pra trabalhar. E não, é trabalhar pra viver, né? Eu também tinha muito essa visão de que ser adulta era morrer trabalhando, entendeu? Se eu não tiver um trabalho que me sugue 100%, eu não sou adulta de verdade. O que, né, hoje em dia a gente sabe, e a nova geração tá vindo aí também pra nos mostrar que não é bem assim. Então, é outra coisa, né? Então acho que é bom a gente ter isso bem em mente, assim, né? Lembrar porque a vida passa muito rápido. Cara, eu assim, depois que eu fiz meus 37, eu falei, meu Deus do céu, daqui 3 anos. 3 anos. Eu nunca tive crise de idade, mas assim... Você tá tendo 40, antecipadamente. Putz, sabe? Então, assim, realmente a vida passa rápido pra gente... deixar de viver, assim. Eu acho que é importante a gente ter um orçamento ali pra pagar as nossas contas, pra gente, tipo, viver bem, poder viajar, poder fazer as nossas escolhas e tal, mas não se deixar sugar. Até um outro tema que eu quero trazer aqui pro podcast outro momento é se dinheiro traz felicidade, porque tem aquele curso da Yale que fala sobre isso, é um curso super legal, The Happiness, não sei o que, você já ouviu falar? Não conheço. É gratuito. Maravilhoso. E aí é um curso que fala sobre isso e que fala que você... Já vou dar spoiler, né? Tipo, que fala que dinheiro traz felicidade, mas só até uma quantia. Que é pra você conseguir viver bem, você conseguir pagar suas contas, não precisar passar dificuldades, né? Então, enfim, conseguir viver bem ali sem precisar se apertar, se acontecer algum imprevisto e tal. Mas que a partir desse ponto pra mais... não muda nada na tua felicidade de tu ter mais. Então, assim, essa pessoa que tem isso e um milionário tem condições de serem felizes iguais, que o que importa são outras coisas.
E bem interessante. E a maneira com que você gasta o seu dinheiro também fala nesse curso e fala muito sobre experiências. Que gastar dinheiro com experiências trazem muito mais felicidade. Com certeza. Que aí a gente fala de viagem de novo. Pra mim, e trocar com amigos. Pra mim, assim, No caso, a Dani, assim, não é trabalho para viver, é trabalho para viajar, trabalho né? Para viajar, exatamente. Quem sabe aí viajar para trabalhar? Não. Quem sabe? Aí você até... Aí pronto. Já tá com um pezinho. Eu tô com um pezinho, vamos lá. Viajando para trabalhar. Adoro. Ai, amiga. Já pensou? Já pensei várias vezes e já vi isso. Seu futuro total. Outra coisa que eu acho interessante é tentar. Eu sei que não é fácil, mas é tentar ver a vida com mais leveza, sabe? Principalmente na fase adulta, porque eu sei que tem momentos que a gente se desespera, principalmente quando a gente é adulta, e aí são coisas com a gente não pode sair correndo, sabe? Pra pedir ajuda pra mãe. Então, são coisas nossas que a gente precisa resolver. Chora muito, dorme, mas levanta, sabe? Levanta a cabeça e vai e tenta pensar com leveza. Não, isso vai se ajeitar, porque pra mim, assim, a vida adulta era ser uma vida muito pesada. E eu tive muita dificuldade pra me ver como adulta. Porque pra mim, vida adulta era sofrimento, era dor, era tudo pesado. Então, assim, tentem levar a vida um pouquinho mais leve, sabe? Ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser pesada. Então, acho que isso é um exercício para se fazer no dia a dia, assim. E eu acho que um exercício para complementar isso é sempre levar a nossa criança interior dentro da gente. Porque a gente pode ser adulto, pode ser responsável, pode ser profissional e ainda ter esse lado leve, brincalhão, engraçado dentro. A gente não precisa se endurecer. E a gente faz isso, né? E como? E tu sabe que esses dias eu tava até falando com o Thiago, que eu acho muito engraçado, assim, às vezes vendo ex-colegas meus em certas áreas da vida profissional, assim, que eu vejo, meu Deus, a carinha é a mesma. Parece que é, tipo, aquela pessoa lá da sexta série brincando de, sei lá, de ser advogado, brincando de ser médico. Como assim médico? Como assim advogado? Ui, que diferente, sabe? Mas a carinha é a mesma, então assim, é isso. Aí eu parei pra pensar, viajando, né? Eu e minha cabeça, eu parei, é isso, ser adulto são aquelas crianças lá que estão brincando de ser, claro, não brincando, né, a palavra, né, mas assim, brincando de ser adulto. Total, que é o que eu falei no começo, né, que é essa frase da Simone de Beauvoir, que adultos são crianças inchadas pela idade, né, tipo, a gente ficou inchado e cresceu, mas a gente continua com tudo aquilo e a gente não precisa anular isso pra ser adulto. Com certeza. Né, claro. A gente precisa ter responsabilidades, mas assim, não precisa se endurecer. E parar de buscar a perfeição. Também. Porque acho que o negócio do adulto é muito assim, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que ser perfeito, blá, blá, blá. E não precisa. E a perfeição, ela não é atingível, ela não é um conceito, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão, né? Então eu acho que também esse é um ótimo conceito pra gente tentar. Porque na vida adulta a gente busca muito. E não tem eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ser uma excelente mãe, eu tenho que ser uma excelente esposa, eu tenho que ser bonita. O filme da Barbie me mostrou muito isso. Eu preciso assistir, ainda não. Tu vai comigo? Eu vou, juro que eu vou. Tipo, que a gente tem que ser tudo, mas não... E não tem, não existe. Se a gente for tudo, a gente é tudo pela metade, né? Então... É tudo pela metade. Dica do convidado. Amiga, você trouxe um livro maravilhoso para dar na nossa dica do convidado. Então, na verdade é um livro, ele é um pouquinho pesado. Quando tu me pediu para eu dar uma dica de livro, eu comecei, meu Deus, que livro que eu vou indicar, né? Enfim, podia ser de viagem, podia ser os do Dan Brown, que eu sou apaixonada. Mas esse livro aqui mexeu muito comigo, sobre as meninas ocultas de Cabul. Nunca ouvi falar. Então, é sobre uma jornalista, né, que vai para o Afeganistão para estudar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Que ela vai para estudar... Fotografar? Não, ela vai para... Então não ouvi falar. Ela vai para estudar, eu não me lembro agora o nome, é as Bashir, eu acho que é. Que são meninas que nascem, né, em família grande, assim, por exemplo, uma família que que tem muitos filhos e que ainda não teve um menino. A mais nova é criada como menino,
porque aí dá mais status pra família, entendeu? A família tem que ter um menino. E aí a mais nova, normalmente, ela é criada como menino, pra essa família ter status, mas aí quando ela atinge a puberdade, ela tem que voltar a ser menina pra poder casar. Todo mundo sabe, mas ninguém fala, sabe aquela coisa assim? A gente sabe que é a menina, mas ela não... Mas ninguém fala nada, porque isso acontece muito. E ela acha que é menina? Não, ela sabe que ela é menina, ela sabe o papel que ela tá fazendo e ela sabe que quando atingir a puberdade, ela vai ter que ser menina. E aí muitas delas acabam fugindo, porque como menina elas têm a liberdade. Então a baixa poste é o nome dessa situação, assim, são as meninas baixa poste. E aí essa jornalista vai pra lá estudar sobre isso. É um livro triste e pesado, mas ao mesmo tempo fala muito sobre esse negócio da gente ter a nossa liberdade. Uau. Sabe? Eu acho... E aí às vezes a gente reclama de poucas coisas, sabe? Que comparando com essas meninas, assim, elas nunca vão ter a liberdade que a gente tem. Então, muito se falou de liberdade. E aí eu lembrei das Meninas Ocultas de a capa Cabul. do livro. Esse daqui. É um livro bem interessante. É uma menina? É uma menina. Olha, ela que tá bem vestidinha como menino. Nossa, que interessante. É um livro bem interessante, assim. Aí, como sobre de liberdade, né? Nossa, fiquei com vontade de ler. É bem interessante. Bem interessante. Eu trouxe também uma dica, apesar de não ser convidada. Pegar um milho? Posso comer um milho? Pode. Eu costumo brincar que é o Batox, então eu falo. Então eu também dou a dica. Claro. Mas é de um livro que eu tô lendo, que chama-se A Biblioteca da Meia-Noite. Ele foi um best-seller, então acredito que muitas pessoas já leram. Mas que fala sobre uma mulher de 35 anos que ela resolve se matar. E aí ela vai para essa biblioteca da meia-noite, entre ali enquanto ela tá resolvendo se matar. Que é onde existem vários livros da vida dela com opções e situações que ela poderia ter escolhido e que ela acabou escolhendo outro caminho. E ela tem a chance de experimentar a vida se ela tivesse escolhido isso. Por exemplo, você... como seria a minha vida se eu tivesse escolhido o direito, seguido esse caminho? Aí ela vai lá e experimenta. Ai, que legal. E aí vê várias coisas, assim, né, de como... E daí ela pode voltar se ela não tá satisfeita e experimentar outras coisas. Eu ainda não terminei de ler o livro, mas ele é muito interessante pra gente refletir, como muitas vezes a gente fica apegado a se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ou então eu fiz tudo errado, o que tá sendo na minha vida? E aí a gente vê que, na verdade... tá sempre tudo muito certo, é muito pra onde a gente tem que estar seguindo e vivendo o que a gente precisa viver. Eu não terminei o livro, então eu não sei o desfecho. Eu gostei, eu não conhecia. Mas é muito interessante, é uma leitura leve, gostosa e, assim, que eu já pirei muito, assim, já virou pauta de algumas conversas que eu tive com o Caio na janta. Eu falei, nossa, mas e se isso, se aquilo? Nossa, eu assim? vivo pensando, e se eu tivesse ido pro direito, sabe o que teria acontecido? Eu teria passado num concurso público, provavelmente estaria em Porto Alegre, não teria ido pra Austrália, sabe? Então... Não conheceria o Thiago. Não, hoje eu sei que eu tô exatamente onde eu tenho que estar, graças a Deus. Olha, não. E é bem legal. Então, enfim, fica as dicas. Da dica. A gente pode trocar os livros depois. E eu acho que é isso, amiga. A gente aproveitando essas coisinhas de ser adulto, porque tem as coisas chatas, tem as rugas, tem a flacidez, tem os cabelos brancos que estávamos falando antes. Mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo consiga sentir um pouquinho disso que a gente tá sentindo. É bom demais ser adulto. Eu não voltaria. Olha, é incrível. Eu não voltaria. Eu também não. Nos meus tempos de adolescente ali, não. Eu também não. Foi nem muito... 20 e poucos. Eu gosto de onde eu tô. E sabe o que é interessante? Eu tive uma infância muito boa, uma adolescência boa, com, enfim, todos os dramas. Sim, que cabem. Mas eu também. Eu tive uma infância maravilhosa, não tenho o que falar. Mas eu amo ser adulta. Mas eu acho que porque a gente escolhe olhar essas coisas. E a gente também tá sempre se desafiando e saindo da zona de conforto. Sim. E a gente também tá nesses dramas da vida adulta. Que também tem. Sabendo viver. Exatamente. Gente, não deixem de seguir a Dani nas redes sociais, que ela é maravilhosa. Obrigada. Pegadas de uma viagem. Gente, se esse podcast fez sentido pra você, principalmente se você tá ouvindo no Spotify, não deixe de compartilhar com pessoas que podem se beneficiar desse assunto. Também pra ajudar, né, essa conversa chegar pra mais pessoas. Sempre que vocês conseguem compartilhar, também consigo sentir que vocês estão curtindo. Se quiserem conversar com a gente sobre o tema, pode mandar direct, deixar aqui embaixo nos comentários.
Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!